Vamos orar então, meus irmãos e irmãs, pedindo ao Senhor que nos instrua nesta manhã com a palavra dEle. Santo Deus, amado Pai, graças te damos por esta rica oportunidade de estarmos na Tua presença, reunidos como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, prontos, ó Deus, para receber a Tua palavra, ouvir a Tua voz. Fala conosco, ó Deus. Não leve em consideração as nossas fraquezas, não leve em consideração as nossas limitações, mas tão somente a Tua infindável graça e misericórdia. Abençoe-nos, ó Pai, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 11 a 17. Estamos, então, retomando aqui a exposição desta carta. Nosso objetivo é ir até o final dela, para podermos entender todo o assunto, todo o conteúdo que Deus resolveu comunicar à sua igreja através do seu servo, o apóstolo Pedro. Mas hoje apenas os versos 11 a 17, aqui do capítulo 2. Vamos ler. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Até aí, meus irmãos, a leitura da palavra do Senhor. O apóstolo Pedro estabeleceu nessa carta, desde o começo, a nossa identidade. Quando nós sabemos quem nós somos, fica mais fácil nós nos comportarmos nesse mundo de acordo com a vontade de Deus. No início, se vocês se lembram, as primeiras expressões que o apóstolo Pedro usou para nos descrever como povo de Deus foram as expressões eleitos e forasteiros. Já faz algum tempinho que nós estudamos essa passagem aqui, mas na época eu destaquei que são palavras aparentemente paradoxais, e são mesmo paradoxais. Eleitos aponta, uma palavra que aponta para a nossa escolha, Deus nos escolheu livremente. Sem ter visto nada em nós, Ele nos escolheu por seu amor eterno. Então, isso, de certa forma, nos coloca num status muito elevado. Sim, não porque merecemos, mas apenas por causa do amor e da misericórdia de Deus. Nos coloca como escolhidos dEle. Mas também Pedro disse que nós somos forasteiros. Neste mundo, portanto, e essa expressão é muito pejorativa. Já naqueles dias, havia essa ideia de xenofobia, que é uma expressão que se usa muito hoje em dia também. Sempre as pessoas de uma cultura tendem a desprezar as pessoas de outra cultura, de outro povo, de outro que vive de forma diferente. E ninguém pode ser mais desprezado do que alguém que é totalmente diferente de tudo mais aqui neste mundo. Por isso, ser um forasteiro aqui nesse mundo significa ter que estar preparado para enfrentar todo tipo de repúdio, todo tipo de tratamento negativo, ruim, por parte dos cidadãos. Mas quando nós entendemos exatamente isso, quem nós somos, então também nós estamos preparados a viver da maneira que é requerida de nós. E aqui nessa passagem, veja que ele retoma essas expressões. Ele diz, amados, exorto-vos como, mas aí ele acrescenta uma expressão a mais. Peregrinos e forasteiros. Forasteiro já falou o que era. Um estrangeiro. Alguém que não pertence àquele lugar.
Alguém que é de outra terra, de outra pátria. Mas qual é a nossa pátria? Não é o Brasil. Qual é a nossa pátria? Não é se você veio de outro país, se você nasceu em outra terra, na Europa, na Ásia, onde quer que seja, mas se você é cristão, não, sua pátria, seu país, não é Japão, não é Itália, não é Alemanha, não é nenhum dos países da América Latina. A sua pátria é o céu. Mas como assim o céu? Se nós nunca estivemos lá, mas um dia estaremos. Então, por isso a expressão peregrino é instrutiva, porque ela mostra que nós estamos de passagem por esse mundo, indo em direção ao céu. E quer saber, nem mesmo o céu será a nossa pátria definitiva. Aí eu posso confundir um pouco a sua cabeça, eu sei, porque muitos de nós, fomos instruídos sempre de que o céu é o lugar definitivo, é para onde nós vamos, depois que morrermos. Mas a verdade é que a Escritura ensina que não, ensina que um dia, depois que morrermos e formos para o céu, e lá nossas almas ficarem pelo tempo que for necessário, um dia nós vamos ressuscitar. Ou seja, teremos que voltar do céu. Teremos que deixar o céu atual. Mas para quê? Para irmos para um novo céu e uma nova terra. O mundo vindouro. O mundo do qual nós temos apenas alguns vislumbres na Bíblia, e devemos nos contentar com esses vislumbres. Não devemos tentar construir a geografia, a arquitetura do mundo vindouro, porque a Escritura não faz isso, ela só usa metáforas para descrever o mundo vindouro, ruas de ouro, portas de pérolas, que nos dão a ideia, nos comunicam a ideia de grandiosidade, nos comunicam a ideia de algo glorioso, mas não nos dão condições de descrevermos geograficamente ou sociologicamente o mundo vindouro. São vislumbres apenas com os quais nós temos que nos contentar. Mas é a nossa pátria, é o nosso país, é para lá que vamos. Um país grande, sem fronteiras. Um país onde as fronteiras não existem mais. Na verdade, ainda existirá uma única fronteira no mundo vindouro. Ela nos é ensinada também nos últimos capítulos do Apocalipse, que nos falam de uma fronteira, sim. De um único lugar fora deste reino eterno, desse mundo vindouro chamado Novo Céu e Nova Terra. O Apocalipse chama esse lugar de lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Essa será sempre a última fronteira, a qual nós, pela graça e pela misericórdia de Deus, nunca cruzaremos essa fronteira. Pela graça, pela misericórdia de Deus, nunca cruzaremos. Estamos, portanto, aqui neste mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Somos forasteiros. Estamos indo calmamente, lentamente, porque o conceito de peregrinação é esse mesmo, não é uma viagem rápida, não é um trem-bala, é uma viagem lenta, cheia de percalços, cheia de riscos, cheia de perigos, cheia de conflitos, em direção ao mundo por vir, ao mundo vindouro. Um peregrino é alguém que não se apega ao lugar onde ele está. E por que não? Porque ele não vai ficar ali. Por que se apegar ao local onde você amanheceu, armou a sua tenda, contemplou o nascer do sol, tomou o seu café da manhã ali, e na sequência você desmancha o acampamento, pega as mochilas, pega o cajado e vai embora. Por que ficaria olhando para trás? Por que ficaria apegado àquele local
de passagem, que foi importante, serviu a você momentaneamente. Não, o peregrino olha para frente. E, portanto, o passado teve seu propósito, foi importante, serviu, mas agora não é mais o alvo dos seus olhos. Ele não se apega a nada que está à sua volta, porque ele sabe que nada daquilo lhe pertence e nada daquilo lhe interessa, porque o que realmente lhe interessa é entrar no mundo vindouro. Mas como peregrinos e forasteiros se comportam nesta travessia, nessa peregrinação, nessa longa passagem? Então, o fato deles não se apegarem às coisas aqui desse mundo não significa que eles desprezem as coisas aqui desse mundo. Não significa que eles não se importem em nada com as coisas aqui desse mundo. Eles entendem qual é o seu papel com relação às coisas aqui deste mundo. E nessa passagem, o apóstolo Pedro descreve 3 aspectos aqui. Do nosso papel, de como temos que viver durante o período da nossa peregrinação, enquanto não entramos nas portas da Jerusalém celestial, enquanto não passamos pelas portas. Eu acho interessante que o apóstolo Pedro use aqui, no verso 11, uma expressão. Ele fala de guerra, não é? Veja aí no verso 11: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Essa palavra guerra aqui é a palavra usada nos dias do primeiro século, naquele tempo, para as campanhas romanas, né? As guerras entre exércitos poderosos que se enfrentavam, um para tentar conquistar o outro. No caso aqui, nesses dias, né, o maior poder da terra, o maior exército romano era Roma, do mundo era Roma, com suas legiões, com seus soldados numerosos, né, milhares e milhares de soldados, bem treinados, bem organizados, que avançavam em todas as regiões, por todos os cantos do mundo. Às vezes sofriam algumas derrotas aqui ou ali, mas no cômputo geral, Roma era sempre muito vitoriosa nas suas campanhas. E o apóstolo Pedro usa essa expressão, guerra, aqui, para falar do primeiro aspecto que nós temos que nos lembrarmos, né? Como forasteiros, como peregrinos que somos aqui neste mundo, lembrarmos que nós temos uma guerra. Nós ainda estamos no meio de uma luta. E teremos que lutar, teremos que combater esse combate até o final. O apóstolo Paulo também nos falou isso. Disse que nós temos uma luta. Usou um outro termo, uma expressão mais individualizada. Aqui, Pedro usa uma expressão mais coletiva para a guerra, né? Lá o apóstolo Paulo, em Efésios 6, usou uma expressão mais individualizada. A nossa luta, ele disse, não é contra carne e sangue. Não lutamos contra homens, contra pessoas, por piores que sejam. Nossa luta é contra gente pior ainda, que nem podemos chamar de gente, porque ele disse, nossa luta é contra principados, contra potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Temos uma luta. Sabe, hoje se fala muito entre os cristãos, especialmente aqueles mais intelectualizados, eu diria, né, que nós temos uma guerra cultural. E que, como cristãos, nós temos que estar, de alguma maneira, engajados nessa grande guerra cultural, porque existe, né, uma força maligna, assim, transformando a cultura, depravando cada vez mais a cultura, e nós, como cristãos, temos que ser uma espécie de muralha contra toda essa invasão, né, contra toda essa sujeira, contra todo esse mar, essas ondas sujas de depravação que varrem o mundo. E sim, eu acho que Deus coloca frequentemente pessoas em situações em que elas podem contribuir de alguma maneira contra essa guerra, essa invasão, mas é preciso lembrar que isso não é de agora. Nós estamos enfrentando, nesse sentido, há alguns anos isso. Desde sempre esse mundo foi
o mundo enganado pelo Deus desse século. E desde sempre, depravação é a palavra que melhor descreve a realidade dos seres humanos. E, portanto, a nossa luta primordial não é guerra cultural. A nossa luta primordial, a nossa guerra primordial, não está lá fora, irmãos. Não está lá fora. A nossa guerra primordial está dentro de nós. Vejam o que ele diz aqui. Como peregrinos e forasteiros que sois, exorto-vos, amados, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. A grande luta, a grande batalha que todos nós temos que lutar todos os dias, não está lá fora. Não está lá no mundo. Está aqui dentro do nosso coração. Está aqui na nossa mente. Está dentro de nós. Onde, infelizmente, as paixões carnais ainda estão vivas. Ou, na melhor das hipóteses, amortecidas. E essas paixões carnais, o texto diz aqui, fazem guerra contra a alma. Então, o nosso patrimônio, o que temos que proteger, não são instituições, não são autarquias humanas. O que nós temos que proteger é a nossa alma, o texto diz. Ela é quem tem que ser protegida, porque ela está sob ataque. E não está sob ataque necessariamente de fora. Tem ataques de fora também. Mas os ataques verdadeiros, lançados contra a sua alma, contra a minha alma, estão dentro de cada um de nós. Esses são os ataques mais terríveis. Nós não precisamos tanto de inimigos externos, já temos suficiente em nós mesmos. Dentro de nós mesmos. O que são paixões carnais? Um pouquinho mais para frente, no capítulo 4, Pedro explica o que elas são. Vejam comigo. Capítulo 4, versículo 2. É o mesmo sentido, ele está falando a mesma coisa aqui nesse capítulo 4, verso 2. Ele fala, para que no tempo que vos resta na carne, ou seja, no tempo da nossa peregrinação, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta... Verso 3, o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, aqui, dos homens, dos pagãos, dos homens não crentes, tendo andado em, veja aí, dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Aí está um resumo, não são todas, né? Porque a lista é bem maior. Mas aqui está uma lista bem resumida do que são paixões carnais, do que são as paixões dos homens, o que os homens buscam. Dissoluções, ele fala. Dissoluções tem a ver com aquela vida pródiga, e a gente, hoje em dia, quando fala de pródigo, parece um termo positivo, né, por causa da parábola do filho pródigo, mas pródigo é esbanjador. Pródigo é aquele que gasta o que não tem, ou que não devia. É aquele que não sabe se conter. Dissolução é exatamente isso, é aquela pessoa que não se controla, é aquela pessoa que se dissolve, por assim dizer, atrás de satisfazer tudo o que ela quer, seja no campo da comida, da bebida, do sexo, ou do ego, da posição, do destaque, da honra, do orgulho, da fama. Dissolução é um bom resumo do que há de pior, em todos nós, e nenhum de nós está totalmente livre disso. Dissoluções, ele fala também em concupiscências, aí está aquele sentimento de posse, de possuir coisas,
Primordialmente aqui é o sentimento de posse sexual, mas se expande também para possuir as demais coisas no campo, por exemplo, das riquezas, concupiscências. Borracheiras aí é festança descontrolada, festança que começa e não tem hora para terminar, aquela ideia de descontrole total, né? Orgias, não é preciso explicar o que são orgias. Orgias, envolvimento sexual de tudo que é tipo, múltiplo, bebedices, bebedeira, e em detestáveis idolatrias. É interessante que ele coloque aqui por último essa expressão detestáveis idolatrias, porque quase que todas essas coisas anteriores aqui faziam parte das festas dedicadas ao imperador romano naqueles dias. Se encontrava facilmente todas essas coisas aqui que ele descreve como paixões carnais nas festas públicas, que eram também em honra, eram cultos públicos em honra ao imperador romano e que eram realizados em todas as províncias e reinos submissos a Roma, debaixo do poder do Império Romano. E o que Pedro diz aqui é que nós temos que nos abster, abrir mão. Entender que o único jeito de proteger a nossa alma dos ataques das paixões carnais que estão dentro de nós é nos abstermos delas. Porque se nós as alimentarmos de alguma maneira, nós estaremos desprotegendo a nossa alma, expondo a nossa alma aos ataques. E vejam que a ideia, em última instância aqui, é de perder a alma. Nós cremos, como bons reformados, que o Senhor nos guardará até o final. Guardará a nossa alma, né? Mas essa crença, essa fé, não deve jamais nos levar à indolência de pensar, então, qualquer coisa vai dar tudo certo, né? Nada vai acontecer de mal, porque temos a obrigação também de proteger a nossa alma. E proteger quer dizer não deixá-la se perder eternamente. Guardá-la. Mas o único caminho é nos abstermos dessas paixões carnais. Então, se nós temos uma guerra, irmãos, lembre-se, ela começa dentro de cada um de nós. E aí é onde está primordialmente essa guerra, é onde de fato nós temos que lutar, e lutar aqui, na verdade, é fugir. Não parece muito corajoso, né? Não parece muito corajoso. Está falando de guerra, e quando se fala de guerra, de batalha, nós logo pensamos em quê? No soldado valentão, que vai lá e enfrenta todos os inimigos, né? O soldado hollywoodiano, que sozinho, com uma arma que nunca acaba a munição, misteriosamente, ele consegue destruir todos os seus adversários. E nunca foge, e sempre enfrenta. Mas aqui nós somos chamados a sermos covardes. Ele manda que sejamos covardes. Manda que fujamos. Porque se abster é fugir da luta. É porque nós não temos como vencer as nossas paixões carnais. É porque elas são mais fortes do que nós. E se nós quisermos enfrentá-las, lutar contra elas, nós vamos perder. Por isso, só há uma solução, que é fugir. E, claro, se refugiar em Cristo, que é o único que pode nos guardar dessas coisas e nos capacitar a rejeitá-las. Mas então, preocupação com a alma, preocupação com a luta íntima, preocupação com a batalha primordial, não nos exclui de olhar lá para fora, de olhar para o mundo, há algo também lá fora a ser vivido. E aí ele diz no verso 12, que nós temos que manter
um exemplo, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros de malfeitores, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Ou seja, a preocupação com a nossa alma é importante, é primordial, é a primeira coisa, mas não encerra, não termina a nossa missão como peregrinos e forasteiros. Nós temos uma responsabilidade também com o mundo, com as pessoas lá fora. Poderia parafrasear dizendo com as almas dos outros. Há mais almas aí que têm que ser cuidadas. E nesse caso, tudo que a Bíblia pede de nós é bom exemplo. Bom exemplo. Testemunho, bom testemunho diante dos gentios, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Mas aqui, irmãos, há uma coisa novamente paradoxal. Porque, note que o texto está dizendo que eles vão falar mal de nós. Vão falar mal de nós. Então, como é que podem falar bem? Então, como é que nós podemos conseguir isso? Como é que o nosso bom testemunho pode produzir algum resultado se, normalmente, esses gentios, esses ímpios, vão nos taxar de malfeitores? Irmãos, naqueles dias do primeiro século, a igreja cristã, ela era pequena comparada com hoje. Hoje o cristianismo tem lá seus, 2 bilhões de seguidores em todo o mundo, algo mais ou menos perto disso. Claro que sabemos que isso, em grande parte, é apenas cristianismo nominal, que vive a fé, é um número muito menor, muito mais reduzido, mas ainda assim é expressivo. E nós temos também, hoje em dia, cristãos verdadeiros, fervorosos, que ocupam todas as esferas da estrutura sociológica humana, desde pessoas das situações muito mais humildes, até gente que ocupa postos importantes em toda a estrutura do mundo. Mas naqueles dias isso era um pouco menos, porque, em geral, os cristãos eram vistos por Roma, pelas autoridades, pelo poder romano, como uma seita dentro do judaísmo. Levou um tempo, inclusive, para Roma discernir que cristianismo era diferente de judaísmo. Para eles era só mais uma seita, porque tinha outras, lembra das outras seitas judaicas? Fariseus, saduceus, essênios, eram seitas que já brigavam entre si dentro do judaísmo. E quando surge o cristianismo, as autoridades romanas olham e dizem: é só mais uma dessas seitas aí, vamos ver o que vai acontecer. Só que, de repente, essa seita, dentro do judaísmo, cresce e torna maior do que o próprio judaísmo. É aí que começa a incomodar. É aí que Roma começa a olhar com mais atenção. Em alguns momentos, as autoridades romanas até mandavam espiões para o meio dos grupos cristãos para tentar entender o que eram, o que faziam, se representava alguma ameaça ao status quo romano, se podiam ameaçar de alguma maneira a estrutura política, econômica, militar de Roma. E alguns desses relatos que foram feitos, foram preservados, e são relatos bem imprecisos. Veja, se alguém um dia que não soubesse nada de cristianismo, hoje é até difícil isso, porque todo mundo sabe alguma coisa de cristianismo, mas se fosse naqueles dias, ninguém sabia de nada. Imagine, os cristãos estão um certo dia ali, fazendo a ceia do Senhor, comendo pão, bebendo o cálice, aí o presbítero diz: aqui está o corpo do Senhor, aqui está a carne do Senhor, vamos comer todos. Bom, um dos relatos que se dizia naqueles tempos era que os cristãos eram canibais, que eles comiam carne humana e bebiam sangue humano, justamente porque os observadores externos, pegavam aquela cerimônia fora do contexto, não entendiam o contexto onde a cerimônia acontecia, e levavam aos ouvidos dos imperadores e diziam: esse povo aí é complicado. Essa seita aí que está surgindo, ela
além de tudo, né, eles comem, eles não respeitam o imperador, diz que o único rei deles é Jesus Cristo. E eles, aliás, até o nome de Jesus eles erraram nesses relatos, porque num dos relatos os espias vão e escrevem, eles adoram um líder chamado Crespo. Eles escrevem até errado o nome, em vez de Cristo, errou o nome para Crespo. Informações erradas sempre, parece que a imprensa gosta, né, de informações erradas. Quanto mais distorcer, melhor. Naqueles dias já era dessa maneira. De qualquer maneira, os crentes precisavam continuar mantendo o seu bom procedimento, sabendo que, por um lado, eles sempre vão desagradar. Ou seja, nossas ações, por um lado, elas vão desagradar o mundo. E, por outro lado, nós temos que tentar agradar. Difícil, né? Como é que a gente agrada desagradando? Vejam a questão de como é que desagrada, e não tem como não desagradar nesse sentido. Volta outra vez para o capítulo 4, onde ele já descreveu o que são paixões carnais, né? Aí no verso 2, já disse que nós não podemos viver, também no verso 3, nessas paixões carnais. Mas aí olha o verso 4 agora, capítulo 4, verso 4. Por isso, difamando-vos, aqui está a razão da difamação. Por que é que os cristãos eram difamados naqueles dias? Por quê? Difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Ou seja, eles estranham porque é que a gente não alimenta as paixões carnais. E aí está a grande razão da estranheza do mundo com relação à igreja. A grande razão da estranheza do mundo em relação à igreja é quando a igreja não pratica as mesmas coisas do mundo, não segue a mesma ordem de depravação do mundo. Mas nesse caso nós não temos o que fazer. Temos que aguentar a estranheza. Temos que aguentar a difamação. Porque não podemos fazer como muitas igrejas fizeram também, ao longo da história. Como todos os movimentos liberais fizeram ao longo da história. O que eles fizeram? Se amoldaram ao mundo para não ser criticado pelo mundo. Assumiram as bandeiras, as lutas, as filosofias, as ideologias do mundo para poderem... a desculpa que vocês fizeram, é assim que a gente vai comunicar o Evangelho. Porque o único jeito de comunicar o Evangelho é nós também assumindo algumas das bandeiras deles. E sempre que a igreja fez isso, deixou de ser igreja, virou clube social ou qualquer outra coisa, menos igreja. Então, necessariamente, esse aspecto aqui, né, nós temos que estar preparados sempre para encontrar estranheza, enfrentar a estranheza. Ela vai sempre existir. Porque nós somos mesmo estranhos. Ou devíamos ser, né? O problema é que às vezes nós não somos. O problema é que às vezes nós somos muito igualzinho, muito parecidinho com o mundo. Aí o mundo não estranha nada. Há um lado, irmãos, aqui, e é difícil isso, porque nós temos que agradar desagradando. Nós precisamos continuar sustentando as verdades bíblicas e não seguindo a prática dos homens nas suas paixões carnais. Isso vai desagradar. Mas a gente compensa pelo outro lado. E aí é onde falta, muitas vezes, mais ainda. Porque às vezes a igreja é muito clara em dizer, não, nós não fazemos isso. Pelo menos diz que não faz. Mas o outro lado da compensação não acontece. Qual é o outro lado da compensação? Volte ao texto, 1 Pedro 2. Boas obras. Boas obras. Observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação.
Nós não podemos dar ao mundo o que ele quer, as paixões carnais, nós não podemos. Mas nós podemos oferecer ao mundo um exemplo de boas obras. E essa é a única maneira de testemunhar. Então nós temos uma luta íntima contra nós mesmos, é uma guerra, mas aí nós somos covardes, fujões, a gente foge das paixões carnais, para podermos proteger a nossa alma. Mas, por outro lado, lá fora no mundo, sabendo que vamos ser alvo de críticas, porque nós não concorremos com as paixões carnais, mas nós temos que compensar, sendo bons cidadãos e realizando boas obras diante deste mundo. Algo que certamente nós estamos muito longe de realizar. E, então, em terceiro lugar, ele avança e diz: e sejam sujeitos. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. E aí, Pedro entra no difícil campo da relação da igreja com as autoridades civis, ou militares, que sejam. No caso aqui, eram autoridades militares mesmo. Como lidar com as instituições humanas? E o apóstolo Pedro diz de uma única maneira: por causa do Senhor, e aqui está o princípio fundamental, por causa do Senhor, não por qualquer outra causa, não por qualquer outro motivo, mas exclusivamente por causa do Senhor, sujeitai-vos. É até fácil falar sobre sujeição a uma autoridade que é, digamos, simpática, né, à fé cristã. E, de tempos em tempos, existem autoridades simpáticas à fé cristã. Mas quando Pedro escreve esta carta, quem está ocupando o trono do imperador romano é simplesmente Nero César. Nero, o imperador romano, que começou a reinar no ano 54 depois de Cristo, quando ele tinha 17 anos. E foi imperador por 14 anos. Se suicidou depois do 14º ano de reinado. E fez todas as loucuras possíveis durante o seu reinado. Hoje você vê que tem muita gente tentando redimir Nero, né? Porque, claro, como Nero é uma figura extremamente hostil ao cristianismo, então o historiador gosta de redimir. Não, Nero não era tão ruim assim. Quem é ruim são os cristãos. Mas Nero era louco em todos os sentidos. Uma pessoa extremamente perversa, que mandou no mundo por 14 anos. O imperador de Roma. Por 14 anos, o episódio mais conhecido da história de Nero é o famoso incêndio de Roma. Ele colocou fogo em Roma, na capital. E pôs a culpa em quem? Nos judeus e nos cristãos. Até porque nesse tempo ainda não estava muito definido, como eu disse, quem era quem. Então a culpa sobrou para judeus e cristãos que tiveram que, nesse período, sair da cidade, abandonar a cidade para sobreviver. Ao que tudo indica, Pedro está escrevendo depois desses fatos, depois desses acontecimentos. Portanto, está falando do mais nefasto e terrível imperador que já havia assolado, né, os cristãos. Para completar, alguns anos depois, Pedro seria condenado à morte, ainda debaixo do imperador Nero César. Ou seja, ele está falando do cara que ia matá-lo.
E ao que tudo indica, o próprio Paulo também. Parece, a tradição diz, que os dois foram mortos no ano 64, por aí, por volta do ano 64. Pedro crucificado. Dizem que ele quis ser crucificado de cabeça para baixo, para não seguir, não era digno de ser crucificado como Jesus. Uma lenda, pode ser que seja verdadeira, pode ser que não. E o apóstolo Paulo, como cidadão romano que era, teve o direito de ser morto por decapitação, por ser uma morte rápida, com menos dor, digamos assim. O que fazer quando estamos diante de gente dessa natureza, ocupando os postos? E veja que ele não fala apenas do imperador, mas aqui um detalhe importante, sim. Aparece o nome Nero no texto? Não. Porque ele não está falando da pessoa, Nero. Porque ele não está falando do indivíduo, ele está falando do cargo. Ele está dizendo que o rei aqui, e havia 2 títulos para o imperador romano naqueles dias. O título usado aqui é Basileu no grego, ou seja, era realmente o rei, mas havia um outro título para Sebastes, era o imperador. No Mediterrâneo se usava mais essa expressão que Pedro usa aqui. Ou seja, o posto, ou seja, o cargo, não a pessoa. Quem quer que ocupe o cargo, o que importa é o cargo. E esse cargo, a instituição, diz que foi Deus quem estabeleceu. E foi mesmo. Com o objetivo de, o texto diz bem claro aqui, né? Castigar os malfeitores e louvar os benfeitores. No caso aqui, irmãos, não tem nada de democracia, tá? No caso aqui, é pura ditadura. O imperador romano, ele conquistava. O cargo também não era por descendência. Às vezes acontecia de um filho assumir o trono do pai, mas era disputa de poder mesmo, era quem tinha mais força, era quem conquistava, seja por exército, né, conquistava o apoio do exército, ia lá, enfrentava os demais, e aí o imperador romano ele assumia o posto por imposição mesmo, por conquista. E aí ele reinava enquanto estava vivo. Também era um cargo muito arriscado ser imperador romano. Tinha gente que vivia só meses, e já era envenenado, acontecia alguma coisa ali que tirava a pessoa do cargo rapidinho. Teve gente que ficou imperador por poucos meses. E teve gente como Nero, que ficou por um longo reinado, apesar de toda a sua loucura. Quando ele se assentava lá no trono, ele ditava, tinha os embates com o Senado romano, que tinha algum poder também. Em alguns momentos o imperador assumia poderes absolutos, em outros era mediado pelo Senado da República, houve um tempo de República também. Mas aqui o texto fala de autoridades também, ele diz, sujeitavos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele. Por ele quem? Por Deus? Não, pelo rei. Porque o imperador, ele podia nomear os governadores das províncias. A gente sabe de alguns, né? Pilatos, Félix, Festo, são citados no Novo Testamento, que eram governadores locais nomeados pelo imperador. Pedro aqui não está muito preocupado em distinguir, por exemplo, que havia também algumas nomeações feitas pelo Senado. Nesse caso, eles eram chamados de enviados do Senado, tipo cônsules e procônsules. Na verdade, não eram nomeados pelo imperador, mas eram nomeados pelo Senado romano. De qualquer forma, Pedro diz que essas subautoridades, abaixo, seja do Senado, seja do imperador, também deviam ser obedecidas. E aí, meus irmãos, conseguia-se achar gente ainda pior do que quem estava lá na cadeira maior. Conseguia-se achar gente ainda pior. Mas por que cristãos não devem pegar em armas e tentar derrubar o poder? Porque Pedro aqui não diz isso, em momento algum. Se tiver muito ruim, se enfrentar um imperador ruim, vamos todos pegar em armas e derrubá-los. Sujeitai-vos. Porque vale o princípio fundamental de que, em última instância, o cargo serve para algo bom,
mesmo que quem o ocupe lá esteja distorcendo isso. Em última instância, o cargo é instituído por Deus porque ele é para castigo dos malfeitores, ou seja, para que mantenha um mínimo de justiça nessa terra. Aqui nós entramos na esfera da chamada graça comum. A graça comum também é algo que vem de Deus e do Espírito de Deus. Entre as atuações da graça comum estão os governos, as autoridades. Notem, a igreja não opera na esfera da graça comum. A igreja opera na esfera da graça especial. Porque a nossa função é proclamar o evangelho aqui nesse mundo. E para proclamar o evangelho nós temos que primeiro lutar contra as paixões carnais, ou melhor, fugir delas. Cuidar da nossa alma e fazer boas obras lá no mundo. Fazendo isso, nós reconhecemos o posto das autoridades, não olhamos tanto para a pessoa que está lá no momento, ocupando o cargo, mas olhamos para o cargo. Se quem está ocupando o cargo nos é, de alguma maneira, simpático, muito bem, aproveitemos isso. Se não nos é simpático, tudo bem também, porque nós estamos preparados para aguentar pancada. E quase sempre é quando nós aguentamos pancada que nós mais testemunhamos de Cristo. Claro, irmãos, falar disso em tempos em que nenhum de nós está sendo ameaçado diretamente de perder as coisas, de ser preso, é fácil. Pode ser que chegue um momento que isso não vai mais ser assim. Mas quando chegar, nós temos que continuar mantendo esse discurso. O discurso da não resistência. O discurso da submissão. Porque, em última instância, nós somos submissos a Deus. E sabemos que Ele, em algum momento, vai visitar. Propositadamente, eu deixei uma palavra aqui sem explicar. No final do verso 12, ele disse que nós éramos para fazer boas obras diante do mundo, sabendo que eles iam nos difamar mesmo assim, para que no tempo certo os ímpios glorifiquem a Deus no dia da visitação. Visitação de quem? De Deus. Quando Deus visitar. Só que quando Deus visita o mundo, ou visita os ímpios, é para juízo. Aguardamos uma segunda visitinha de Deus, a qual não vai ser como a primeira. Se engana quem pensa, que será como a primeira. A segunda visita é com todo o poder para ferir e esmagar. Chegará um dia em que mesmo os ímpios terão que dar glória a Deus. Querendo ou não. Porque não terão outra opção. Não terão outra alternativa. Então, resumindo, irmãos, os versos 16 e 17, ou melhor, 15, 16 e 17, resumem tudo outra vez. Porque assim é a vontade de Deus. Isso é vontade de Deus, ele fala. Que pela prática do bem, boas obras, e fugindo das paixões, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Mesmo que seja só lá no dia da visitação. Como livres que sois, nós fomos libertados, nós não somos legalistas, nós não somos pessoas debaixo de jugo nesse sentido. Nós somos livres, mas nós não usamos, todavia, a liberdade por pretexto da malícia. Mas vivendo como servos de Deus. E aí, o resumo é, tratai todos com honra. Todos. Até o ímpio, né? Sim, porque se fala todos, é todos. Tratai a todos com honra. Mas aí dá para fazer umas distinções. E elas estão aqui na sequência.
Primeiro de tudo, amai os irmãos. Temei a Deus. Veja, ele não fala temei as autoridades. Não usa esse termo para as autoridades. Temei as autoridades. Temei a Deus. Jesus disse isso também, né? Estão com medo de morrer, meus discípulos? Estão com medo de perder a vida por causa das autoridades humanas? Melhor vocês temerem, não aquele que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Tem que guardar a alma. Temei não aquele que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. O máximo que os homens e autoridades podem fazer com cada um de nós é destruir o nosso corpo. Não podem fazer nada contra a alma. Então temam quem? Jesus disse. Jesus disse. Temam quem pode lançar na última fronteira. Na última fronteira, o lago que arde com fogo e enxofre. Tanto o corpo quanto a alma. Temei a Deus. Melhor temer a Deus do que temer aos homens, já disse Pedro. Também diante das autoridades. Respeitando-as no posto, na função, mas não temendo-as. Temei a Deus. Honrai ao Rei. Porque honra é para todos. Todos. Mas temor é somente para Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nos abençoe nesta manhã com a Tua palavra, que ela continue a produzir em nós os devidos frutos do Espírito Santo que tanto precisamos, livrando-nos das obras da carne que tanto nos assediam. E que nós possamos, ó Deus, sermos boas testemunhas do Senhor neste mundo. Perverso, depravado, cruel, enganoso, cheio de acusações contra nós. Mas ajuda-nos, ó Deus, a jamais desanimarmos diante de tudo isso e a permanecermos firmes no propósito de sermos Tuas testemunhas aqui neste mundo, enquanto peregrinos e forasteiros que somos, marchando para a pátria celestial. Em nome de Jesus. Amém.